Boa noite, queridos ouvintes do Hub do Mercado. Nós estamos aqui em mais um episódio interessantíssimo, agora com foco no segmento de beleza, novamente, só que com outro olhar, com outra versão, até porque é importantíssimo nós estudarmos, nós refletirmos sobre quais as tendências que estão determinando qual é a alta dos salões de beleza hoje no Brasil. E para falar de Brasil, até de mundo, a gente pode trazer hoje como referência a Rede Werner. A Rede Werner Cofé, que nós temos unidade de São Luís. Então, hoje o nosso convidado, eu digo nosso convidado porque eu entendo que é o ecossistema Werner. E aí nós trouxemos para mergulhar nas tendências que estão moldando os salões de belezas em 2025, nós trouxemos a equipe do Werner Cofé de São Luís. Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença, Tainara, Márcio. E a nossa querida maquiadora maravilhosa, que inclusive produziu o nosso make hoje, né, gente? A produção maravilhosa hoje da Elenay. Então, nós estamos aqui com a equipe do Werner Cofé e a gente quer ouvir. Vamos para o nosso ouvinte conhecer a equipe do Werner. Apresentem-se. Pode começar, Tainara. Olá, boa noite. Eu me chamo Tainara Alves, eu sou gerente comercial do Werner Cofé e para mim é uma honra estar aqui, Rosângela. Muito obrigada, tá? Sim. Márcio. Boa noite a todos. Meu nome é Márcio da Silva, eu sou do Rio de Janeiro e hoje eu sou o técnico que represento a Rede Werner e cuido dessa parte mesmo de desenvolvimento dos nossos profissionais aqui em São Luís do Maranhão, viu? Oi, meu nome é Elienay Rios, sou profissional da área da beleza, faço maquiagem, escova, corte e coloração. Pois é. Diante dessa equipe toda que está aqui gravando conosco, nós podemos primeiro entender, Márcio, você que é uma pessoa de referência na rede e que é alguém que trabalha esse ecossistema de negócios em São Luís, da Rede Werner. Fala para o nosso ouvinte o que é Werner Cofé, o que é a Rede Werner, o que ela objetiva, para que todo mundo entenda, conheça, para começar logo o episódio. Fala para a gente. Bem, Rosângela, em priora, eu agradeço o convite, né, que você nos fez para participar desse quadro, que é o Hub do Mercado. Parabenizo você por o quadro, porque o quadro é informativo, ele é interativo e ele tem uma representatividade muito importante, que é colocar todo o nosso comércio em conexão. E o Werner faz parte disso. Com certeza nós somos uma empresa que primamos muito pela qualidade do que hoje a gente apresenta para o nosso consumidor, através do que a gente tem de informação, com cuidado com os cabelos. E quando foi pensado desde o início na estrutura salão pelo nosso presidente, fundador, Rudi Werner, com seus irmãos Sérgio Werner e Lauri Werner, no Rio de Janeiro, eles pensavam em não somente cuidar de pessoas no sentido de você deixar as pessoas somente belas, mas também trazer outras oportunidades. Então, a gente é uma empresa de abertura de oportunidade. E tanto que hoje são mais de 5.000 colaboradores que já passaram ou que estão hoje presentes dentro da empresa Werner. Nós somos uma empresa com sede no Rio de Janeiro, mas temos representatividade de salão em vários estados do Brasil, inclusive nos Estados Unidos também. Então, hoje a Rede Werner é um local de oportunidade para crescimento profissional, oportunidade para quem quer se desenvolver no sentido arte e também negócio, são grandes empreendedores, e também é uma rede de oportunidade onde que a gente tem um propósito, que o nosso propósito maior não é apenas fazer ou ganhar dinheiro. O nosso maior propósito somos pessoas que gostamos de cuidar de outras pessoas. Ótimo. Então, para a gente é um prazer enorme poder receber no nosso salão clientes que saem cuidados, que vivem o que a gente vai chamar hoje de experiência. Qual é a experiência Werner que as pessoas saem desse salão maravilhados com os profissionais que acompanham esse pequeno momento que elas têm de prazer e de saúde. Eu queria ouvir da nossa gerente do Werner, do Shopping da Ilha, né? Tainara, você que gerencia essa unidade São Luís e você tem toda uma equipe, né, que está ali para receber
o cliente, aquele consumidor que procura o salão. Na tua visão, como você orienta essa equipe? Qual é o propósito maior da unidade de São Luís? Você como gerente dessa unidade que nós tanto olhamos, olhamos, achamos linda quando a gente passa, mas quem quer olhar, quer se aproximar. Qual a tua visão enquanto gerente para essa unidade? Hoje, dentro do Werner, a gente trabalha dentro de uma visão chamada Experiência Werner. A gente não só proporciona um momento de beleza, mas uma experiência única. Quando a gente fala sobre uma nova beleza, que é o individualismo dentro desse mercado, a gente traz o Werner a experiência de proporcionar aquele momento único para ele. Quando a gente traz nova beleza, a gente identifica que existe um velho padrão, uma velha beleza. Então, o Werner, ele traz tanto para os profissionais através de especializações, essa tendência, esse momento único de conforto, de confiabilidade através dos profissionais qualificados que a gente impõe, a gente coloca lá. Também dentro desse mercado, dentro do Werner, a gente tenta trabalhar da melhor forma possível a experiência do cliente ao entrar. Por quê? Como você mesma falou, existe hoje um segmento amplo, expansivo, onde em qualquer lugar existe um salão. Mas o que diferencia o Werner é literalmente a experiência e o momento vivido ali dentro. E hoje a gente tenta passar isso não somente para os clientes, mas para os nossos profissionais também, para que eles vivam essa experiência através da beleza, em cuidar, em tratar. A gente hoje vivencia muito isso e a gente quer trazer isso para fora, expansão, expandir toda essa experiência também aos demais. A gente queria também ouvir da nossa maquiadora, né? Leanai, você atua diretamente com o segmento da maquiagem, né? Mas assim, como a Tainara falou, há o foco nas pessoas. Então, pela tua experiência enquanto profissional da rede, qual o teu olhar sobre o mercado de maquiagem? O que tu orienta para quem quer se cuidar, para quem quer cuidar do outro nesse ambiente que tu atuas a partir do olhar do trabalho que tu faz no Werner? Se cuidar, né? E fazer conhecimentos, aprendizagem, que o Werner também dá para nossos profissionais. E ver tendências que tem muito no mercado. Você acha que a área, por exemplo, quem hoje está no mercado abrindo um salão, ele quer ter essa especialidade, ele atua como maquiador, às vezes não tem nenhuma estrutura, mas trabalha freelance, home office, ele tem que focar em qual para atender o público que hoje, o que está mais demandando em matéria de maquiagem? Matéria de maquiagem. Buscar mais conhecimento, tá ativo nas redes sociais, que maquiagens mais leves que elas procuram. Tem temas de festas também. Hoje em dia as pessoas procuram esse mercado mais para fechar pacotes com bastante gente, entendeu? Mais festas, noivado. Sim. Eu penso que, como vocês falaram, a importância das pessoas, né, Márcio? E aí a gente pensa assim, hoje o mercado é o mercado da experiência, né? Hoje as pessoas não vão lá para se maquiar, para fazer o cabelo, para fazer a unha, elas vão para ter uma experiência, não é isso? E o Werner vem com essa preocupação com criar essa atmosfera, não é isso, Márcio? Exatamente. Rosângela, o que hoje o Werner está trabalhando dentro do que seria esse momento que o cliente reservou para ele se cuidar. A gente teve uma crescente em São Luís, pelo menos eu foco nos últimos 3 anos, que é o tempo que eu tenho aqui em São Luís, é esse tempo. E o que nós reparamos dentro dos nossos dados de fluxo e de procura também? É que o cliente hoje em dia, ele está antenado. Hoje ele sabe o que ele está buscando. O cliente hoje em dia, quando ele entra dentro do salão, ele já sabe que o cabelo, a maquiagem é para aquela ocasião. Então, para quem está começando agora, tem que, como a Leanai falou, focar em se especializar para poder trazer o que o cliente ele busca. Então, carnaval, qual é o tipo de maquiagem para o carnaval? Qual é o tipo de penteado para aquele momento?
o período de festa, para aquela festa. É um período que a gente pode enfrentar aí a questão de tempo. Então, tem muitas festas que a gente sabe, né? É na rua. Então, qual o tipo de maquiagem é uma maquiagem que seria para e adequado para aquele evento? Hoje aqui a gente está dentro do momento do São João. Qual é a maquiagem, qual é a make, qual é o tipo de penteado pronto para o São João? Final de ano, qual é o tipo de penteado, de maquiagem para esse evento social, com família, receptividade com os amigos, para viajar. Então, hoje a gente tem muita preocupação, não somente em o cuidado, mas também tem o cuidado de se preparar e preparar os nossos profissionais para estar realmente capacitados para entregar uma qualidade para que o cliente, quando sair do salão, ele fala, não, eu estou pronta realmente agora para a minha festividade. Então, esse é o olhar que o técnico e o profissional ele tem que ter na sua preparação. E por mais que a gente hoje tenha as melhores escolas, muitas vezes o profissional está muito ansioso, Rosângela, sabe? O profissional está muito querendo entrar numa escola e em 3 meses já sair trabalhando. Pode, claro que pode, mas tem toda uma sensibilidade. Hoje, quando eu vou falar do qual é o profissional que o mercado está pedindo, eu vou falar que você precisa de um profissional que esteja realmente a todo instante se qualificando. E aí a gente, quando olha para o mercado que a gente fala assim, o ecossistema de negócios, né? A gente vê como cresceu esse mercado de beleza, né, gente? Nós vemos muitas novas barbearias, esmalterias, salões de beleza, spas, estúdios, área de design de sobrancelha. Então, assim, o segmento cresceu muito. Exato. Mas a preocupação deve ter, né, Tainara, você que é gerente pode estar pensando a gestão, os processos, o atendimento, como é que acolhe esse cliente, o processo da entrada do cliente na recepção até a entrega, o final, ele saiu do atendimento, ele volta, como fazer para fidelizar? Então, acredito que até pela experiência de anos de mercado que o Werner tem, qual seria, Tainara, como vocês procedem lá com esse cliente, esse início, meio e fim, para o cliente que procura o Werner? O Werner hoje ele tenta se adequar à necessidade do cliente, da busca que ele vem, que são esses clientes express, slow beauty, que são os clientes que vão exatamente para uma estadia de passar o dia inteiro, comportamento. Então, essa análise de perfil é extremamente importante até mesmo para conciliar com os profissionais, com as suas especializações, qualificações. E dentro do Werner, graças a Deus, a gente tem a Rede Werner proporciona um treinamento junto com os nossos fornecedores, que nós temos o Márcio, que ele é até Star Pro da L'Oréal, temos os nossos especialistas em Care Code, que é da linha da Kerastase, temos o projeto Visionários, que é da Schwarzkopf. Então, a gente tenta unir a qualificação junto com o perfil ou a atualidade do perfil, porque o perfil ele vai mudando conforme o tempo, conforme as tendências, conforme a busca, porque assim, existe um padrão. E as pessoas hoje, elas vivem dentro de um padrão de segmentação que são as tendências de hoje. A vida do outro, o que aquele artista tá usando, o que aquele influencer tá com a cor do cabelo, ao formato da unha. Então, essa pesquisa diária faz com que o salão ele acabe tendo um destaque maior. Porque a preocupação não somente em fazer um corte ou simplesmente pintar uma unha, mas é literalmente dar uma essência, dar uma individualidade dentro do padrão da sociedade. É literalmente destacá-lo com a essência de quem ele é, fazer um corte conforme o formato do teu rosto, o estilo da roupa, porque hoje os nossos clientes, eles buscam isso. Eles buscam estar dentro de uma sociedade com seu individualismo ali ainda acentuado, fazendo parte de um grupo social, mas tendo a sua autenticidade ainda. Então, hoje, dentro do Salão Werner, a gente trabalha dessa forma. A gente trabalha com uma personalização no atendimento. A partir do momento como que entra, a partir do momento que ele fala o serviço que ele quer e a gente instrui conforme a necessidade dele e chamando o profissional qualificado. Nós temos uma equipe inteira, sabe, muito bem qualificada para atender todos vocês. E nós estamos ouvindo aqui o Werner e sabemos que ele é um ecossistema de negócios, né? Exatamente. O Werner é um ecossistema de negócios e é muito importante porque muitos que assistem o Hub do Mercado são pessoas que são profissionais de segmento de beleza, inclusive pessoas que têm qualificação na área de beleza, já se qualificaram
e atuam de forma autônoma, sendo que o Werner pode ser esse ecossistema de parceria, né, de escalar, de crescer, de expandir. Então é importante esse diálogo, porque o Werner está na nossa cidade, né, está no nosso estado, e muitas vezes as pessoas não sabem. Então, Márcio, viu, Elianai? A gente precisa comunicar para quem nos assiste, de repente, Márcio, como é que procede a pessoa que, eu já sou profissional do segmento de beleza, eu já tenho a minha qualificação, mas eu quero, de repente, ser um parceiro de negócio da rede. Como funciona? Muito interessante sua pergunta, e eu fico feliz por você ter me feito essa pergunta, porque você está certíssima quando fala sobre como é que funciona o nosso sistema. Na verdade, desde quando nós começamos com o profissional parceiro, né, que é o MEI, a gente começou a entender que o profissional da área da beleza, ele é um artista, é um artesão. E ele está ali trabalhando com a sua arte, e a sua arte tem uma variação de mercado muito grande dentro do valor de entrega. E o Werner, ele é uma infraestrutura, é um salão com uma capacidade de poder receber esse cliente com todo o conforto para viver exatamente uma experiência. E muitas vezes, o que acontece? Esse artista que gosta da área da beleza, ele vai para o centro de formação. A gente tem vários, um deles, o mais conceituado, é o Senac, que é nosso parceiro, e depois que ele se forma, ele entra dentro do mercado, mas é um mercado que ele não tem conhecimento, e aí o que acontece? Muitos ou desistem ou não têm a sorte de poder prosseguir. Por quê? Porque se desmotivam, porque é um mercado que está cheio de outros profissionais, entende? E aí, qual é o papel do Werner? É convidar esse profissional a vir fazer parte da nossa equipe. Então, é o microempreendedor com a sua empresa dentro de um salão que é macro em infraestrutura para dar todo o suporte necessário para ele poder ter 3 coisas importantes para a sua carreira: visibilidade, conhecimento e acompanhamento técnico e o engajamento, que é o principal entre eles. Por quê? Se você não tem um local que você tenha uma estrutura para você poder atender o seu cliente, ele não se torna uma referência para que as pessoas possam lhe encontrar, ele passa a ser de uma maneira um pouco mais complicada e difícil. E o Werner, ele oferece essa estrutura. A gente não entra no mercado apenas sendo uma empresa que ali a gente tem o profissional, que o profissional ele entra e começa a trabalhar. Não, a gente tem todo um treinamento, a gente cria um padrão de qualidade de entrega, a gente fala da importância dos nossos propósitos, e aí a gente começa a unir os nossos propósitos ao propósito da pessoa. E a pessoa tem o direito de também ter um propósito único, é o seu sonho. Só que o Werner convida as pessoas a sonharem junto conosco. Como? Pegar a sua empresa, entrar dentro da nossa empresa e fazer parte dos nossos sonhos, e a partir daí tudo é construído. Então, o nome, a visibilidade, o engajamento, a qualidade de entrega, e a gente sempre está preocupado nas atualizações, que é uma das coisas que normalmente o profissional às vezes se torna difícil fazer, sabe, Rosângela? Porque tudo é muito caro. Não podemos negar que hoje o mercado, se você faz um curso, se você vai fazer um aperfeiçoamento, não é barato. Ele é custoso, ele é caro. Daí a importância de Tainara falar, nós temos parceiros, fornecedores que oferecem essa educação. Tá? E como vocês falaram, né? Quando a gente fala do mercado, ele é competitivo. Só os melhores conseguem permanecer. Até porque o próprio público, o próprio consumidor, ele quer o melhor. Né? Então, no caso, a gente pode até ouvir a nossa maquiadora, Tainara. Tainara é a nossa gerente, que tem também essa experiência, mas vamos ouvir. Elianai, quando tu iniciou no Werner, e antes, quando tu entrou, e agora que você já tem uma caminhada lá, como é que tu pode estar dando esse depoimento sobre essa metodologia que eles aplicam? Isso impactou na tua vida enquanto profissional? Sim. Já tenho no mercado, já estou no Werner há 10 anos. Não trabalhei em outro lugar, que nem o Márcio disse. Comecei pelo Senac e o Werner abriu portas para mim. Hoje eu sou uma profissional que passou lá. Aí eles me ensinaram a ser a profissional que eu sou hoje. Sim. E é que nem ele falou, tem os nossos
apoiadores, aí eles têm trabalhos que incentivam a gente a crescer, ter programas para a gente crescer mais e estar nesse mercado. Então, tu veio da educação profissional, qualificada pelo Senac, e teve essa experiência, essa possibilidade de crescer enquanto carreira, enquanto profissional dentro da Rede Verne. Dentro da Rede Verne. Então, como eu digo sempre, tem muita gente que estuda e já quer se lançar sem nenhuma rede de apoio. E o Verne foi essa rede de apoio que tu teve. Exatamente. Ou seja, Elianai do início não é a mesma Elianai de 10 anos agora. Não pode nem ser. Nem tem como. Não tem nem como. Não. Mas como é importante, então, que haja esse apoio e que a pessoa também se abra e busque, né? Busque Porque mais. muitas pessoas estudam e querem se lançar e às vezes não sabem onde buscar. Por isso a importância desse episódio, por isso a importância desse momento que nós estamos aqui falando sobre a experiência da Rede Verne. Porque muita gente, de repente, tem a qualificação, tem a formação, mas não está inserido no ecossistema, no mercado. E a partir de uma experiência com a estrutura que a gente sabe que o Verne tem, como vai profissionalizar mais ainda quem já tem a formação, né? Então, por isso a importância desse case de sucesso da Elianai. Sim. Ou seja, alguém que estudou a área e que atuou na área apoiada pelo Werner, que é uma experiência de sucesso, um case de sucesso, e hoje é uma maquiadora de referência. Isso. Por isso está aqui com a gente hoje, né? Fazendo esse make belíssimo. Mas então, gente, vocês estão falando tanto de alguns aspectos, aí eu bato nessa tecla. Márcio, você que é um educador, não podemos deixar de lado o que se chama o preparo do profissional, né, Márcio? É importante estudar, não é? E estudar é fundamental. E eu costumo dizer que o que as pessoas hoje não pensam, né, é projeção da carreira, planejamento, o tempo. Isso não tá. Isso aí você vai entrar em qualquer escola e vai se focar dentro desse ponto, mas essa observância você só vai estar inserido quando você entra no mercado. Como a Elianai agora, ela acabou de dizer, ela passou por um processo. E o processo dela é um processo de carreira. O que eu quero dizer com isso? É que hoje, no nosso mercado da beleza, o profissional ele tem que estar se reinventando. Então, o primeiro passo para quem está começando é mostrar sua arte dentro da entrega. Então, o que a gente chama hoje de escova é a primeira base, saber fazer uma boa finalização, preparar cliente para o eventual. O primeiro penteado é saber ser um bom escovista. Entender de produto, entender o que o cabelo ele hoje precisa, necessita dentro do cuidado. Então, o primeiro ponto é se tornar especialista dentro disso. A Elianai, até pouco tempo, era Karen Code de Kerastase e hoje está dentro de um programa maravilhoso, que é o programa de Schwarzkopf, né, que são os visionários, e vai se tornar agora, em breve, uma das maiores referências de colorimetria que nós vamos ter dentro da nossa cidade de São Luís e, se Deus quiser, do Brasil também. E parabéns, Elianai. É pensar grande. E não é só isso, a Elianai hoje ela começou lá como escovista, daqui a pouco ela teve instruções e passou para a área de corte, foi especializada dentro da área da maquiagem e foi aí hoje presta um grande serviço dentro desse ponto, né, de maquiagem, de make, e atualmente está atuando dentro da área de colorimetria, né. Eu posso dizer por mim que comecei como profissional do Rio de Janeiro, né, eu fiz a parte de colorimetria, me tornei um profissional dentro da coloração, depois me especializei dentro da área do corte também, sou especialista em tesoura de ouro dentro desse segmento, né? E hoje sou Star Pro de L'Oréal, represento a marca de L'Oréal dentro de São Luís, dentro do Salão Verne, para poder mostrar um pouco mais das tecnologias que hoje avançam demais. Então, quem está entrando no mercado, pense na estratégia de carreira e que nada vai acontecer da noite para o dia. Se der tempo, crie exatamente a expectativa de você poder passar por esse processo. E cada ano que passar vai ser melhor. O profissional que fica muito pulando de lugar e não estabiliza, ele não consegue criar a raiz necessária, porque o cliente ele tem isso, ele pode até te acompanhar, mas você perde muito dentro desse trânsito.
Eu penso também que a Rede Verne é uma grande contratante, né? É uma grande contratante. Muitos profissionais passam pela rede, como vocês falaram, mais de 2.000, né? E nós, pensando nessa questão da contratação e do profissional, Tainara, quando você, como gerente, precisa participar de uma seleção para a escolha de um novo profissional para a unidade, que critérios você adota? Qual o olhar que você tem sobre qual o cabeleireiro, a manicure, o depilador? Quando você é convidada pela equipe a participar desse momento de selecionar, de entrevistar, de olhar um currículo, de fazer uma avaliação prática, qual é o critério que tu usa enquanto gerente, você usa enquanto gerente, para selecionar um profissional para a unidade? Geralmente eu faço essa questão junto com o Márcio, que é o nosso técnico, mas a questão do perfil profissional, ele realmente é extremamente importante dentro do Verne, porque não se trata apenas de um profissional. Porque o Verne, ele leva essa seriedade de impulsionar o profissional a se tornar um especialista. E quando você se torna um especialista, você ganha destaque no mercado. Você deixa de ser apenas um profissional no meio de muitos para se tornar um especialista ainda maior e melhor dentro desse ramo. Quando se trata da contratação, junto com o Márcio, a gente não visa somente as partes da técnica, mas o comportamento, o ponto de visão, como isso concilia com o propósito da empresa, porque não adianta nós contratarmos qualquer profissional que não esteja de acordo com a visão, com a cultura empresarial, porque ele vai puxar para um lado, a gente vai puxar para o outro e aí vai convergir. Não vai dar certo e acaba que rompendo um pouco. Então, quando a gente traz para essa contratação, a gente pensa muito nisso, na visão de crescimento que ele tem, na visão que ele vai ter com a empresa, o cultural. A gente leva isso em grande importância. Eu até trouxe aqui alguns aspectos, viu, Márcio, que o nosso educador pode falar. Eu trouxe, por exemplo, não basta dominar a técnica, é preciso inteligência emocional, empatia e sensibilidade com o cliente. Exato. O futuro do salão está em quem entrega experiência, não só transformação estética, né? Formação é continuada e presença digital como parte da jornada da excelência. Aí a gente entra num aspecto importante. Gente, hoje a beleza tem muito a ver com o digital, né, Márcio? Tem demais. E não só com o digital ali, de você fazer um post, hoje em dia de você ir lá e fazer um Reels, e não é só isso. Hoje eu posso dizer para você que boa parte, em torno de 80% das vendas já acontece pelo digital. O cliente ele já vem decidido através do que você realizou e fez. A Tainara, nossa gerente comercial do salão, ela sabe exatamente, através de pesquisas, o que o mercado está pedindo, solicitando, e a gente trabalha em cima disso. Então, vamos dizer que a gente tem duas empresas. Tem a empresa física, que é a da realização, e tem a empresa que é o booking, que é o digital, que é aquele que mostra o salão para o cliente, o que ele vai ter dentro do salão, o que nós podemos oferecer para ele dentro do salão. Então, o digital ele tem uma importância enorme. Mas eu queria também dizer e complementar o que a Tainara estava falando sobre a questão da seleção, né? Quando a gente senta para fazer esse processo seletivo, é que uma das coisas que nós temos como nossa cultura, né, é que todos são qualificados. Todos podem trabalhar dentro do Verne. O que algumas situações acontecem é que as pessoas não estão prontas para aquele momento. Mas todos podem. Porque a beleza foi feita para todos. Sim. A arte do manejo, da manipulação, foi feita para todos. Isso aí Deus já nos deu. Essa capacitação é o que a gente hoje mais promove. Então, às vezes, a gente senta com um candidato e a gente fica pensando não é na classificação ou desclassificação. O que a gente olha e fala é como nós iremos participar, se ela permitir, da transformação dela dentro da nossa empresa. Então, para quem nos assiste, para quem nos escuta, vocês falaram muito da questão de ecossistema de negócios, oportunidade, conexão, parceria, né? Perfil profissional. Então, existe hoje, na visão de vocês,
qual o maior gargalo, qual a maior dificuldade para contratar esse profissional que venha atender essa demanda do nível de excelência que o Werner exige? O que vocês têm observado a nível de mercado, as dificuldades para selecionar profissionais no segmento de beleza? Olha, a primeira questão que eu coloco, né? No Rio de Janeiro, nós temos lá o nosso centro educacional, né? Que é a Academia Werner, onde que a gente faz a formação. Aqui a gente ainda não tem o nosso centro de formação, a nossa Academia Werner, mas é uma projeção de futuro, termos uma academia no futuro. E hoje o que a gente pega e a gente faz para o nosso mercado. Com a minha presença aqui, né, e a presença da rede também, através dos seus técnicos, hoje a gente não tem mais o gargalo profissional, que é aquela ideia do tipo assim, hoje eu tenho que contratar um profissional de corte, porque eu não consigo ter esse profissional de corte. E aí eu também não tenho como profissional, eu não tenho como educar ele, eu não tenho como ensinar. Hoje a gente não tem mais essa preocupação. O que a gente hoje mais procura, pessoas que queiram fazer isso, queiram fazer parte disso. Eu lembro de uma parte muito importante que a gente estava uma vez conversando e foi citado assim, gente, a gente tem deficiência hoje de procura na demanda da mão de obra, de pessoas que queiram trabalhar. Aí eu ouvi alguém falar exatamente a seguinte palavra, mas será que todo mundo quer ser cabeleireiro? Então, assim, é despertado o desejo, e as pessoas conhecem qual é a ideia do sucesso que a pessoa pode ter. Às vezes a pessoa nem sabe que ela tem o dom, que ela tem ali as características, que ela tem a sensibilidade, que ela tem a facilidade, né, de poder manipular e se realizar fazendo aquilo. Então, assim, as escolas são fundamentais para poder fazer com que o mercado entenda que é o único segmento onde que a gente hoje tem fusão de várias profissões, mas da beleza só você pode fazer aquilo lá. Vários encontros mundiais chegaram à conclusão que o mercado da beleza é único. Hoje, se você pega o restaurante, ele criou fusão. Hoje, o que é o restaurante? O restaurante é o pedido do iFood. Aquele grande restaurante que a gente tinha de serviço, sim, onde que era a francesa, a inglesa, de maneira direta ou indireta, hoje em dia virou o quê? Buffet. O próprio cliente, ele precisa ir lá e se servir. Ele coloca a sua comida no prato, sim, senta na mesa, depois termina, pega a sua comanda, vai até o caixa, ali só vem alguém para limpar e o cozinheiro para fazer a comida. E se for para entrega, só precisa do cozinheiro e do entregador. Olha o restaurante como foi, criou uma fusão e diminuiu a mão de obra. No mercado da beleza a gente não tem essa possibilidade ainda, porque não tem como hoje em dia você sozinho ou um robô substituir um profissional dessa área. Seja para maquiagem, seja para o penteado, seja para o corte, seja para a cor, porque é um processo artístico. Ele não é apenas um processo mecânico, mas é um processo da qual exige ter pessoas dispostas, com vontade para poder fazer. E a gente não só atende essa parte de artesanato, essa parte do artesão, da arte, a gente ainda tem a demanda da experiência que a gente cuida, que são 5 passos importantes. Todas as pessoas precisam ser ouvidas, entendidas, se sentirem confortáveis e acomodadas, precisam ser acompanhadas dentro de um processo de transformação para que no final se sintam realizadas. Nossa, a cultura é muito importante, né, gente? Eu fico pensando, ouvindo todos vocês aqui, sobre como a partir do depoimento, da escuta que eu estou fazendo aqui com vocês, esse bate-papo, como a beleza conversa com vários segmentos, né? Exato. Conversa com a saúde, conversa com a moda, com a tecnologia, como vocês falaram, rede social, o digital não tem volta, né? Não tem volta. Não tem volta. As pessoas vão lá fazer o cabelo, vão fazer a maquiagem, vão fazer a unha e saem de lá fazendo o quê? Foto lá, fazem foto no ambiente, já está viralizando, já estão fotografando e colocando na rede social. Então, uma coisa está integrada com a outra. Então, por isso mesmo, a importância da profissionalização. Exato. Porque é muita exposição. E quando você se expõe, quando você externa isso, você publiciza isso, aí é muito mais complicado. Então, você realmente tem que ter um preparo antes para você cair em campo.
não é isso? Exato. Então, por isso as escolas de formação profissional como o Senac, a seriedade que é passar, tem que passar por uma formação. Você não pode cair no mercado sem ter a leitura prévia daquele segmento. A carreira, e outra coisa, a beleza, ela trabalha com a pessoa. Imagina assim, imagina uma pessoa que teve um corte feito de forma errada. Exatamente. Isso mexe muito com a autoestima. Demais. Como uma boa maquiagem deixa a pessoa se sentindo belíssima, né? E um bom atendimento na recepção, a pessoa chega e já tem um acolhimento da recepcionista, Sim. da pessoa que está na gestão. Então, assim, a experiência. E é importante que o profissional veja o técnico junto com o comportamental. E que o mercado só tem espaço para os melhores. Eu só quero que vocês me digam, então, a partir de tudo que a gente conversou nesse episódio, para esse nosso público que nos assiste e é do segmento de negócios de beleza, então, sempre que tiverem interesse em conversar, tiverem interesse em dialogar com vocês, eles podem estar dialogando através do Instagram. Como é que faz para agendar, para visitar, para integrar? Qual a orientação oficial que vocês dão? Márcio ou Tainara, pode falar. Tainara pode falar pela parte do salão. Sim, Fica à né? vontade, Tainara. Pode falar. Ó, vocês podem nos encontrar através das redes, que é Werner SLZ, tá? Diretamente no direct. No link também tem o nosso contato, que você vai direto no WhatsApp. Você pode nos comunicar caso você queira fazer parte dessa equipe. Para nós será muito bem-vindo. Então, para nos achar, é só ir lá. E hoje a gente está fazendo contratação, gente, para a parte de cabeleireiros, maquiadores, manicures, tá? A gente está com vagas abertas e oportunidades abertas para vocês que são profissionais da área e procuram um espaço para poder fechar a sua parceria. Vai ser um prazer poder receber vocês. Sem falar dentro da nossa que quem casa. quiser fazer uma make como essa que eu fiz com a nossa especialista Elianai, que procure o Werner, né? Porque ela tá no Werner, no Shopping da Ilha, viu, gente? Olha a maquiagem belíssima que eu estou me sentindo. Elianai, então é contigo, né? Chegar, procurar. Em que horário, Elianai, que você está no Eu Werner? estou no Werner de segunda a sábado, a partir das 10 horas até as 8. Minha rede social é Elianai Rios. Pode entrar em contato. Então, vocês estão vendo a maravilha que foi esse episódio. Eu quero muito agradecer a equipe do Werner que veio. Foi muito bom esse bate-papo. A gente entendeu melhor o ecossistema, viu as dicas que eles deram, gente. A riqueza do depoimento, gente, não percam nenhuma quinta-feira o Hub do Mercado, sempre às 20 horas. Lembrando que vocês vão concluir esse episódio assistindo a Make, justamente a produção que Elianai, que a Rede Werner, que o Shopping da Ilha, a unidade do Shopping da Ilha veio nos produzir aqui. Nós vamos encerrar e você vai assistir esse momento. Eu quero agradecer pela sua audiência e toda quinta nós estamos aqui. Um grande abraço e até lá.